Estamos ao vivo. Então, obrigado a todo mundo. Vamos para mais uma aula de Laboratório XP na pandemia com vários convidados importantes. Hoje a gente está recebendo o Hugo Corbucci, que foi aluno do BCC faz algum tempo. Ele fez mestrado comigo e deixou várias boas impressões por aí. Então, para contar umas historinhas legais em relação ao Hugo, eu vou contar duas historinhas. A primeira historinha foi de quando ele estava trabalhando num sistema grande demais, que ele não tinha como conhecer o sistema inteiro, porque o sistema inteiro era muito grande. Então, para conhecer, você conhecia no máximo a sua parte e algumas interfaces. E ele contou como é que foi o aprendizado de ter que viver com isso, que é uma coisa que acho que nós, computólogos, a gente não gosta de ver com isso. Mas é um aprendizado, e foi um negócio que ele me falou faz uns 10 anos atrás, eu achei muito legal esse comentário. E um outro comentário é que a gente vai ter uma palestra com o Joshua Kerievsky em breve. E o Joshua tem uma empresa que é... Qual que é o nome mesmo, Hugo? Industrial Logic. Industrial Logic, que é super cotada e tudo mais. E um dia eu estava tranquilamente em algum lugar e o Joshua chegou para mim e falou assim: Oi, Alfredo. Oi, eu te conheço? Ele, não, eu só... Olha, se você tiver mais alguns alunos como o Hugo, pode mandar que eu quero e pago o preço de ouro. E eu achei maravilhoso aquela coisa que, tipo, um cara que é uma espécie de star no mundo ágil veio falar comigo para ver se tinha mais pessoas como o Hugo para poder indicar para ele. Então foram duas coisas que foram bem marcantes. Então acho que essa apresentação é melhor do que uma apresentação lida sobre sua BIA e tudo mais. Então vamos lá, Hugo, é com você. Beleza, muito obrigado. Eu achei que você ia contar umas coisas mais constrangedoras. Até que foi bom. Aproveitando, o Hugo além de ser um programador maravilhoso, por exemplo, o Hugo conseguiu fazer com que eu desse um curso de PO com Smalltalk e desse certo. Porque, imagina, eu mexendo com PO, eu mexendo com Smalltalk, mas com ele deu certo. Mas, agora sim, a capacidade etílica do Hugo é insuperável. Não vou nem me dar o trabalho de negar isso, porque não tem como. Beleza, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o que eu chamei de sistemas binários. Obviamente é uma brincadeira com o que todos vocês devem imaginar de binários, zeros e uns, etc., mas não é bem disso que eu quero falar. Para começar, hoje em dia trabalho na DigitalOcean, sou staff engineer lá, significa que eu passo menos tempo desenvolvendo código hoje em dia, mais tempo conversando com muita gente, tentando fazer com que elas possam ser produtivas desenvolvendo código, mas tudo bem. Se vocês quiserem, esses slides estão disponíveis aí nesse endereço bit.ly que vocês estão vendo. Eu vou passando eles aqui, mas tem vários links dentro dos slides, então para referência vocês têm como ir acessar os links. Então, como eu disse, não são zeros e uns, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de outro tipo de sistema binário. Para quem já ouviu falar, em astronomia, um sistema binário é um sistema onde você tem pelo menos dois corpos que fazem com que o equilíbrio seja atingido e ambos os corpos consigam sobreviver por um longo período. Eu vou tentar convencer vocês de que software é assim que funciona. Não é esse tal desse negócio de o sistema que vocês ficam ouvindo falar. Na verdade, são vários sistemas e você precisa de todos eles para as coisas funcionarem. A lenda é que existe o sistema. Acho que eu, pelo menos no meu tempo de BCC e no meu tempo essencialmente na faculdade, todo mundo sempre falava de desenvolver o sistema. Tem todos aqueles negócios, tem que garantir que vai funcionar, que tem corretude, que o negócio vai funcionar relativamente rápido, dependendo do que você precisa que ele faça, se você estiver fazendo um jogo, que ele não vai ficar todo travado, enfim, etc. Todas essas coisas. São essas coisas que, em geral, são o foco de todas as aulas que a gente costuma ter. Beleza, eu quero ter um desempenho é variável, mas no fim das contas tem que ser rápido o suficiente para o que você quer que ele faça, ele tem que ter alta disponibilidade também é uma coisa que varia, mas no fim das contas quer dizer
Quando você precisa do sistema, ele está disponível. Ele tem que atender os seus usuários, ou seja, alguém tem que querer usar ele, né? Não adianta nada se tem um sistema se ninguém quer usar. E ele tem que estar correto, ou seja, não tem que ter muitos bugs. Digo não tem que ter muitos porque eu nunca vi nenhum sistema que não tem nenhum bug, tá? Então, não existe nenhum sistema 100% correto que eu tenha visto por aí afora e que atenda o resto dessas exigências que eu listei aí. Beleza? Esse sistema é lenda. Esse sistema não existe. Sozinho, pelo menos, ele não existe. A realidade é que existem vários sistemas. Tem esse sistema que a gente acabou de falar, mas tem várias outras exigências que, em geral, precisam de outros sistemas para você conseguir atendê-las. Esse sistema aí que a gente estava falando, ele tem que ser observável. O que significa? Significa que ele tem que mandar umas métricas para algum outro sistema para a gente conseguir ir lá e ver, putz, o que está acontecendo no meu sistema atual? Eu estou usando muita CPU, estou usando muita memória, estou com algum file descriptor leak, quer dizer, estou consumindo recursos do computador que são finitos, o que está acontecendo com ele? Esse sistema tem que ser evolutivo, ou seja, para começar, o sistema não é o sistema, certo? Você tem um sistema hoje, amanhã vai ser outro sistema, no dia depois vai ser outro sistema, e conforme o tempo passa, esse sistema vai mudando. O dia que ele parar de mudar é o dia que ele morre. Porque não existe nenhum sistema que só fica parado e todo mundo está satisfeito com isso. Além disso, esse sistema tem que ser fácil de aprender e de usar. Essa é outra coisa que funciona tanto para os usuários quanto para os seus desenvolvedores. Tem uns segredinhos aí que eu vou dar mais tarde, que você tem ferramentas e, portanto, outros sistemas que você precisa desenvolver para que isso seja verdade. Ele tem que se integrar facilmente com outros sistemas. Hoje em dia, raramente você tem um sistema que vai lá e funciona por si só e não tem integrações. Para vocês que começaram a brincar aí com outras coisas, vocês provavelmente brincaram com várias APIs de vários sistemas por aí. O poder que a gente tem hoje em dia é quanto mais sistemas você conseguir integrar, mais legal você consegue fazer as coisas funcionarem. E tem muitas outras coisas que esse sistema real, na verdade, precisa. Para a gente conseguir fazer essas coisas, a gente precisa de mais de um sistema. E isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar na nossa cabeça como desenvolvedor, e eu tive que fazer isso conforme eu fui aprendendo nos meus anos de indústria, é que você tem que deixar de pensar só no sistema que vai atender o usuário. Você tem que começar a pensar no sistema que vai atender várias outras pessoas. Quem que esse sistema tem que atender? Os usuários. Beleza, essa é a parte fácil, é o que todo mundo fala. Também tem que aprender o pessoal de operações. É uma galera que vai lá e vai cuidar do seu sistema enquanto ele está rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você não vai estar acordado toda hora, você não vai estar mexendo nele toda hora. Em algum momento vai dar algum pepino e alguém precisa resolver e não vai ser você. O pessoal de operações, em geral, precisa de ajuda e precisa de várias ferramentas para conseguir dar suporte ao seu sistema. Tem que atender os desenvolvedores. O sistema, hoje em dia, nunca tem um único desenvolvedor. Tem um time, em geral, tem vários times, e esse time vai mudando ao longo dos tempos. Nos meus mais de 10 anos de indústria, eu acho que o tempo maior que eu fiquei com um time fixo, onde não saíram pessoas ou entraram pessoas novas, foram 3 meses. Ou seja, a cada 3 meses você tem alguma mudança no seu time. Você precisa de alguém que precisa aprender a mexer no seu sistema, ou alguém que precisa mudar o seu sistema, ou alguém que precisa reaprender o seu sistema, porque eu mexi nesse sistema 6 meses atrás, fui fazer outra coisa, voltei e agora preciso fazer uma mudança nele. Como que esse negócio funciona? O pessoal de suporte, que é a galera que não está cuidando de operação, mas algum cliente fala, esse negócio não está funcionando. O pessoal precisa te ajudar e descobrir o que está acontecendo. Está funcionando mesmo? O cliente que não entendeu, a gente que não está fazendo algo direito, está tendo algum problema que a gente não está vendo. Mais um monte de sistema integrado aí para você conseguir dar informações para o pessoal de suporte para eles conseguirem direcionar a pessoa para a coisa certa. A coisa certa pode ser, deu pau mesmo, tem que chamar o Vander para ele consertar porque ele quebrou semana passada.
Mas você não sabe se você não passar algumas informações para eles, não tem como descobrir isso. Outros sistemas que integram com ele. O seu sistema não funciona em isolação absoluta. Você precisa que esse seu sistema funcione com os outros sistemas. Isso significa que o que você costumava fazer 3 meses atrás e algum sistema integrou com este comportamento, precisa continuar funcionando 3 meses depois, porque aquele outro sistema não vai mudar o jeito de interagir com o seu sistema só porque você achou que tinha um jeito melhor de fazer as coisas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também tem segurança, tem um monte de outras coisas que também entram nesse negócio. Não vou ficar falando tudo porque, primeiro, eu não sei tudo, muda para todos os sistemas. Tem gente que tem integração com coisas de legislação, tem gente que tem compliance, tem um monte de outros possíveis requisitos, mas a realidade é que aquela primeira pessoa lá no comecinho que a gente fala que é o usuário, não é a única pessoa que seu sistema tem que atender, e para você desenvolver coisas que atendem a todas essas outras pessoas, você precisa de mais de um sistema. E aí, como é que eu faço para atender todo mundo? O que eu preciso fazer para atender todas essas pessoas? Bom, para atender o usuário é o que vocês mais vão ouvir falar. Tudo que tem ali de Lean Enterprise, de Agile, etc., é basicamente todo esse negócio. Ah, beleza, você precisa saber se o que você está desenvolvendo resolve o problema de alguém. O seu sistema precisa ser usável. As pessoas precisam conseguir saber o que elas precisam fazer quando elas estão olhando para o seu sistema. Não, isso não quer dizer que as pessoas têm que magicamente saber que elas têm que apertar o ESC e apertar outras teclas para conseguir fazer qualquer coisa no seu sistema. Mesma coisa vale para eu preciso apertar Ctrl e C e mais alguma coisa para fazer qualquer coisa no sistema. Todas essas coisas dificultam a usabilidade. Acessibilidade. Tem muita gente que tem várias restrições de qualquer tipo que seja. O seu sistema precisa poder atender todas essas pessoas se você quiser ser inclusivo no mundo atual que a gente está. O seu sistema precisa de ter testes, porque os seus testes são que vão garantir que esse sistema continua funcionando. Esses testes não são os testes de unidade, a gente vai falar por que os testes de unidade servem depois, são os testes de integração, teste de fumaça, teste sintético. Tem link aí para todas essas coisas para vocês aprenderem, porque eu não tenho tempo de explicar tudo. Mas esses testes são os testes que vão garantir as coisas que ali eu tinha falado que o usuário se importa. Seu sistema precisa estar disponível em múltiplas regiões. Seu computador debaixo da sua mesa pifar, acabar a força, seu sistema não pode morrer. Alguns sistemas podem, mas a maioria dos sistemas não. Então você precisa ter algum jeito de continuar sendo disponível. Manual de instrução. As pessoas não vão aprender tudo magicamente, todo mundo tem vários contextos diferentes, você precisa ajudar as pessoas a aprenderem como usar o seu sistema. Tem que ter termo de contrato, termo de uso. Por mais que o seu sistema você não pague nada, as pessoas possivelmente vão botar um processo na sua cara se você não tiver um termo falando que, olha, se você está usando isso é pelo seu risco. Preço, enfim, várias outras coisas que são o que importam para o seu usuário. Essa é a parte rápida, porque todo mundo sabe disso, dessa parte todo mundo fala sobre isso. Beleza, agora vamos falar das outras 6 pessoas que eu falei que precisavam ser atendidas pelo nosso mágico sistema. Pessoal de operação, observabilidade. Eu botei um link, eu tenho um screenshot no final para mostrar para vocês, mas essencialmente é uma forma que eu consigo, que o meu sistema consegue mostrar para a gente o que está acontecendo. Instrumentação, para você saber quantas funções estão sendo chamadas, por quem, quando, qual a velocidade de resposta para todas essas coisas. Tracing, para você conseguir detectar, foi para o sistema A, passou para o sistema B, passou para o sistema C, deu pau e voltou tudo. Ou continuou, fez sucesso, bateu no banco de dados e respondeu com um sucesso para esse pedido X. Logs, porque quando alguma coisa dá errado, em geral, você não sabe por que diabos deu errado. E aí você precisa de algum jeito de descobrir por que esse negócio não funcionou do jeito que eu achei que deveria funcionar. Captura de erros. Não tem o dar errado, que é um erro, e tem o dar errado, que é eu dei a resposta errada.
não deu nenhum pau no sistema, mas eu não fiz o que eu deveria fazer. E tem o deu pau no sistema. Quando deu pau no sistema, você não deveria ter que esperar alguém te contar que deu pau no sistema. Você deveria saber que deu pau no sistema. Ou seja, o seu sistema precisa informar algum outro sistema que deu pau. Alguma coisa deu errado. Vai descobrir o que é e resolve esse problema. Alertas. Isso aí, as mais básicas, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, coisas do tipo, olha, você está ficando sem espaço em disco. Vai tudo morrer porque sem espaço em disco nada funciona. Ou você está 100% de CPU faz 10 minutos. Ou seja, alguma coisa está matando o desempenho do seu sistema. Tem vários outros tipos de alerta. Alertas é um tópico super legal, onde dá para entrar em muitos níveis de alertas. Alguns alertas podem ser muito alto nível, do tipo, olha, não estou tendo cliente novo pelas últimas 3 horas. Alguma coisa deve estar errada. Eu não sei o que exatamente, mas alguma coisa está errada. Documentação de manutenção. O pessoal de operação precisa saber, olha, como é que eu faço para reiniciar o seu sistema, se ele deu pau? Ou como é que eu faço para botar o seu sistema disponível em algum outro lugar, se alguma coisa aconteceu? Produzir todas as informações não é parte do que o cliente quer, mas é parte do que você precisa para o seu sistema sobreviver ao longo prazo. Ferramenta de recuperação. Deu crash, alguma coisa, estou com uma corrupção de dados. Como é que eu volto o meu sistema para um estado funcional? Preciso explicar isso para as pessoas justamente poderem fazer isso. Backups, outro sistema bem comum, né? Às vezes a gente fala bastante de backups de bancos de dados. Obviamente, não esqueçam que se você faz backup, você tem que ter algum jeito de trazer o backup de volta e funcionar. Pode fazer a pergunta, eu estou no momento de pausa. Beleza, obrigado, Hugo. Eu vi que você está falando bastante de o pessoal de operações, né? E no que eu já tive contato, muitas vezes eu já vi as pessoas falarem de operations em 2 sentidos, né? Ou no sentido de pessoas que cuidam de infraestrutura mesmo, né? Hoje em dia, muito em gerenciamento de nuvem e tudo mais, né? Não sei se o que você está contando é muito da sua experiência na DigitalOcean, que deve ser uma coisa meio meta, porque a Digital é um negócio de nuvem, né? Então deve ser mais... a fronteira disso deve ser mais enevoada, né? Mas... e hoje em dia as pessoas falam muito de um papel diferente, que é o do SRE, né? O Service Reliability Engineer, né? E pela descrição que você está dando de bastante, parece muito estar mais nessa característica, mais na operações como SRE do que operações como talvez uma pessoa que vai lá e administra a infraestrutura em si. Né? Faz sentido esse pensamento? É meio isso? Ou... Faz mais ou menos. A realidade é que quando o SRE é a automatização dessas pessoas que fazem todas as coisas manualmente, né? No fim das contas, o seu SRE tem que fazer uma parte desse trabalho operacional de toda forma, porque ele precisa entender como que ele pode automatizar esse processo ou como que ele precisa mudar o sistema para poder automatizar esse processo. Então, para as empresas que estão pouco mais adiantadas no mundo de DevOps, por exemplo, você vai ter mais dessas coisas todas estarem automatizadas de forma que quando sai um alerta, tudo bem, alguém pode até receber um alerta no celular falando, olha, tá dando problema e não sei o que você lá, mas o alerta já tem um sistema que ouve o alerta e vai e tenta identificar por diagnóstico automático o que está acontecendo e aplicar uma solução que é conhecida. Essa pessoa que recebeu o alerta, em geral, 2 minutos depois ou 5 minutos depois, recebe outro alerta falando, resolveu o problema porque aplicou blá, blá, blá. E se não, é que eles recebem mais um falando, ferrou. Tentamos resolver automaticamente, não resolveu. Alguém precisa ir lá e ver por que diabos dessa vez não funcionou. Essa pessoa pode ser um SRE, pode ser um Site Reliability Engineer, mas vai ter que resolver naquele momento, manualmente, e nas próximas 2, 3 semanas, seja lá o tempo que demorar, tentar automatizar ou resolver a automação que não resolveu antes,
para lidar com esse novo cenário. Então, no fim das contas, esse pessoal pode ser um ou outro. Só um complemento rápido, e se eu for queimar a lagarda aí, alguma coisa que você vai falar depois, pode segurar a resposta, porque é que você está falando do pessoal de operações, de modo geral, né? E aí me parece muito que essa característica de, bom, alguém tem que segurar, ou seja lá o que você está fazendo, ou o sistema, como você está citando, em produção, né? E nesse caso, isso parece que não são necessariamente os desenvolvedores, né? E aí você citou rapidamente falando do DevOps, e aí eu não sei se, tipo, você está tratando isso como pode ser você mesmo, às vezes o pessoal da operação para o qual você está fazendo essas coisas, ou nesse cenário você está falando mais como se fosse uma pessoa apartada que só cuida disso, né? Não, eu estou falando, pode ser você mesmo, porque na verdade o interessante do que eu estou tentando descrever é você ter o ponto de vista de estar atendendo esta necessidade, né? Então, no fim das contas, pouco importa quantas pessoas estão envolvidas nisso. Pode ser 5 pessoas e elas todas fazem todo esse papel, mas você sabe que você tem que pegar todos esses pontos de vista e implementar os sistemas necessários para que todos esses pontos de vista sejam atendidos. Então, você não vai ter necessariamente uma pessoa dedicada só para fazer esse negócio, até porque poucas empresas são grandes o suficientes para ter uma pessoa dedicada para cada um desses sistemas, fazer cada uma dessas coisas. Então, a maioria das vezes você vai ter um overlap, mesmo vai ter uma sobreposição das responsabilidades, mas você continua tendo, agora eu estou resolvendo o problema da pessoa que vai dar suporte, seja ela quem for. Vou resolver a pessoa que vai dar operações, seja ela quem for. Vou resolver o problema do desenvolvedor. Ou seja, como usuário, não estou preocupado com a mesma coisa que eu como desenvolvedor da ferramenta. Então, eu tenho que manter esses papéis em mente conforme eu for desenvolvendo esses outros sistemas que dão suporte a esse sistema geral. Legal, obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta? Ok. Pessoal de suporte... Opa, já tinha pulado. Desenvolvedor. Essa é uma tecla que eu adoro bater, porque a gente acha que a gente é desenvolvedor e, portanto, a gente atende às nossas necessidades. E 99% das vezes a gente é terrível, porque é aquela história de que em casa de ferreiro espeta de pau, né? Quantos projetos vocês já pegaram onde vocês passam pelo menos uma meia horinha para instalar as dependências, para descobrir como é que roda localmente, para descobrir como é que faz para rodar os testes, e você tenta rodar e dá um problema porque precisava subir alguma dependência que você não sabia. Todo mundo tem esse problema. Eu acho que tem alguns grupos que pegaram código legado que até estão rindo dessa pergunta mais do que os outros. Eu vou falar para vocês que 99,9% da indústria tem esse problema. Tá? Não são só vocês com o código legado que vocês acabaram de herdar de sei lá onde. Todo mundo tem esse problema. A maior parte das empresas mais tradicionais resolvem isso com o famoso onboarding. E aí você vem uma pessoa que já está lá pelo menos 6 meses ou sei lá o quê, que senta com você e fala, vai lá, instala esse negócio, tá aqui um manualzinho, vai lendo e vai instalando as coisas, se der problema você me avisa, eu te ajudo. E aí essa operação se repete, em geral, a cada 2 ou 3 semanas, que é a frequência com a qual as empresas contratam alguém novo, e fica todo mundo fazendo esse processo manual toda hora. Pensa com carinho no seu desenvolvedor. A gente deveria ter código limpo, essa parte tudo bem. O Alfredo fala no laboratório de XP, todo mundo fala, blá, blá, blá. As pessoas deveriam conseguir ler o seu código. Beleza. Só que não é só isso. Dev teste. Eu não quero saber como que você roda os seus testes. Eu não preciso saber que biblioteca que você usa. Eu não preciso saber qual que é a mágica que eu preciso fazer para o teste rodar. Me dá um comando, que é sempre o mesmo, que faz o que precisar fazer para que o teste rode na minha máquina depois que eu fizer um clone do repositório pela primeira vez. DevUp.
Mesma coisa para rodar localmente. Eu não quero saber quais as dependências que eu preciso, eu não quero saber o que eu preciso subir, em que ordem, não quero saber como que eu conecto as coisas umas com as outras. Me dá um dev up que roda o sistema localmente. Dev setup, mesma coisa. Preciso preparar o meu computador para fazer as coisas. Me dá um comando. Eu não quero saber. Depois eu posso ir ler o script. Se eu tiver com medo de você estiver instalando umas coisas estranhas no meu computador, eu posso ir lá olhar como é que o dev up funciona. O setup funciona. Mas, em geral, eu só quero que o negócio funcione. Eu não quero ter que saber quais que são todas essas coisas que eu preciso fazer. Dev package, mesma coisa. Como que eu empacoto o seu sistema? Estou trabalhando em Ruby, então é fácil. Só joga tudo num diretório e dane-se. Estou trabalhando em Go, preciso compilar, eu tenho um compilado que só funciona em Linux. Estou trabalhando em Java, então eu preciso ter Java instalado e dar um Java menos jar do negócio. Não me importa. Me dá um package que me dá o que eu preciso saber e depois eu rodo. E o Dev Help, que é o mais menosprezado de todos eles, que é eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, onde que eu acho informação sobre esse sistema. Em geral, esse é super fácil de fazer, mas ninguém faz. Olha, tá aqui, aponta para esse documento, pode ser um documento que está dentro do repositório mesmo, pode ser um documento que vive online, pode ser, não importa, que fala assim, olha, se você tiver com um problema sobre isso, vai lá, que está ali a informação. Atender desenvolvedor parece fácil porque a gente é desenvolvedor, mas quase ninguém faz. Então, pensem com carinho em desenvolver um sistema que atende o desenvolvedor para o seu sistema. Só vou dar um spoiler aqui sobre o Dev Help. A gente vai ter uma das palestras que a gente vai ter no curso com o Paulo Merson, não sei se você conhece, sobre a importância de ter uma arquitetura mesmo usando métodos ágeis. A arquitetura de software é essencial. Então, é uma palestra que a gente vai ter no futuro. Então, até agora, eu não sei se vocês estão contando, mas eu, pelo menos, já tenho 6 ou 7 sistemas além de o sistema que eu gostaria de ter para qualquer coisa. Tem mais. Tem o pessoal de suporte. O pessoal de suporte, em geral, tem o tipo de necessidades que a gente nunca lembra que precisa fazer. Que é, eu preciso ir lá e poder ver qual que é a situação para determinado usuário. Meu usuário, eu não sei, ele está me ligando, está falando que nada está funcionando, está falando que ele tenta fazer X e nada funciona. E aí, por quê? O que está acontecendo? Esse usuário pagou, não pagou? Esse usuário criou alguma coisa que está impedindo ele de fazer esse próximo passo? Esse usuário conseguiu fazer o que queria fazer, ele só não está percebendo que ele conseguiu? Como é que eu descubro isso? O pessoal de suporte, em geral, tem muita necessidade para ter essa introspeção sobre o seu sistema, poder olhar e ver o que está acontecendo, o que eu tenho, o que eu não tenho. E raramente a gente dá essa funcionalidade até você, essencialmente, ter muito, muito problema e todo mundo de suporte não conseguir responder as perguntas. E daí, 3 anos depois, alguém reclamou demais no Reclame Aqui de você, alguém vai lá e dá um pouquinho de dinheiro para você ir cuidar de um sisteminha meia boca que faz metade do que ele deveria fazer para o pessoal de suporte fazer o trabalho. Em geral, isso acaba virando um painel de administração, que é outra coisa que é super legal de fazer e que raramente a gente pensa. Beleza, eu sou administrador, alguma coisa está acontecendo com esse usuário. O que eu preciso fazer? Vou dar R$10 de crédito para ele porque a gente fez besteira. Esse é o mais padrão, quase todo mundo tem, porque todo mundo faz besteira. Mas, em geral, você tem várias outras coisas no painel de administração, que é dar acesso para certas funcionalidades temporariamente, para a pessoa ir testar aquilo ali e, quem sabe, virar um cliente que te dá mais dinheiro. Documentação de problemas comuns. Problemas, eu botei entre aspas, porque problemas nem sempre são problemas de verdade. Às vezes os problemas são os clientes não conseguem entender como o seu sistema funciona. Não é que o sistema está errado, não é nem que a usabilidade não está boa, é que as pessoas não têm o modelo mental de saber por que aquilo ali não está fazendo o que eles acham que deveria estar fazendo. A gente tem um monte na DigitalOcean dessas coisas, onde as pessoas entram em contato com o suporte para falar, olha, não está funcionando esse negócio. E está funcionando, mas elas não entendem por que elas não fizeram direito o que elas queriam ter feito.
E a gente até tem um negocinho de ajuda com a bolinha, com a pergunta lá, falando, você precisa de ajuda, se você já pensou em fazer isso, tentou fazer aquilo ali, a gente faz highlights de tudo, as pessoas não olham e não fazem. O pessoal de suporte raramente sabe de todas essas coisas. Eles precisam de um documento para ajudar eles a falarem, tá, isso aqui acontece várias vezes, a única coisa que eu preciso falar para o cliente é isso. E resolve 90% dos problemas. E a última coisa que o pessoal do suporte precisa é com quem que eu falo se eu não consigo resolver esse problema. Raramente a gente tem isso. Todos vocês devem ter tido a frustrante experiência de tentar falar com alguém que sabe o que está acontecendo numa ferramenta e você só cai na pessoa de suporte que tem aquela listinha de perguntas a te fazer e se você não bater em algum das respostas que ela queria, você não tem mais o que fazer. E o pessoal de suporte não faz isso por maldade, elas simplesmente não sabem para quem te direcionar. Tem muita gente na empresa e você não tem como descobrir aí, com quem que eu falo. Vou mandar todo mundo para o Vander, mas o Vander só trabalha em uma parte do sistema? Ou eu mando todo mundo para o João? Ou eu pego aleatoriamente e mando para o Renato alguns, para a Luciana outros, para a Caína outros? Sei lá, não dá. Você precisa de algum jeito das pessoas descobrirem para quem que você manda algum pedido mais urgente. Raramente os sistemas te dão essa informação. A gente tem um sisteminha que a gente desenvolveu que, sinceramente, é bem vagabundo, mas que ajuda o pessoal de suporte a tentar identificar onde é que você pode direcionar alguma pergunta mais precisa. Outros sistemas. APIs. Já falei de APIs. APIs são os donos do mundo hoje em dia. Um problema grande que tem em APIs é que outros sistemas não gostam de APIs que mudam. E isso inclui mudanças em códigos de erro. Por mais que todo mundo fale, você precisa de teste para verificar que as coisas estão funcionando bem, pois sistemas em geral precisam de testes para verificar que os erros continuam sendo os mesmos erros, porque se os seus erros mudam, o comportamento dos outros sistemas que integram com o seu mudam também. E aí você começa a ter vários problemas. SLAs, SLOs, SLIs, Service Level Acceptance, Objective Indicator, Agreement. Tem o link aí, vocês podem ver mais, mas esses níveis de serviços são a forma que esses outros sistemas sabem o que eles podem e não podem esperar do seu sistema e, portanto, quanto de carga que eles vão jogar no seu sistema e quanto de erros eles esperam que os seus sistemas tragam de volta. O seu sistema precisa ter tolerância à falha e redundância, né? Então, um problema muito comum é as pessoas acharem que, tudo bem, eu tenho tudo dentro de um load balancer, então não tem problema, eu vou jogar tudo para lá. E aí, quando que o seu load balancer dá problema, e aí? O que acontece? Ferrou. Agora eu preciso de outro load balancer. Mas se eu tenho 2 load balancers e eu não tenho um DNS ou um load balancer em frente dele, o que eu faço? Não faço nada. Então, esse é outro sistema que você precisa desenvolver, que em geral é um sistema de distribuição de carga para você lidar com isso para o seu sistema funcionar. Proteção contra ataques. Esse eu queria falar porque ele é muito engraçado. Para DO, que nem o Renato estava falando, a gente tem um meta-problema ali, que algumas vezes alguns dos nossos clientes querem fazer muitos pedidos, muito rapidamente para a gente. Do mesmo jeito que algum ataque faria. Ou seja, eles pegam servidores deles que eles têm no mundo inteiro e mandam 10 mil requests por segundo para todas as nossas máquinas no mundo inteiro, ou para uma máquina em algum lugar, falando, eu quero fazer todas essas coisas. A gente precisa ter proteção para evitar com que os nossos sistemas morram, quando inclusive alguém que não quer que a gente morra faça esse ataque, porque eles não sabem que a gente não vai conseguir aguentar e a gente tem que se proteger contra isso. Obviamente, também tem que se proteger contra os ataques voluntários, onde pessoas que não querem que o seu sistema continue ali. Mas isso é outro problema. E o último que eu tenho ali é um teste de contratos, que são testes que garantam que a sua API... o DDoS bonzinho, exatamente. Os testes de contrato que garantam que a sua API continua respondendo da forma com que ela pretende, ou pelo menos anuncia a todo mundo que ela vai responder.
tipos, com os mesmos erros, com o mesmo valor sintático da informação, que é um negócio bem mais difícil de fazer do que APIs estáveis e SLOs, SLIs. Mas todos esses sistemas aí são o que vão garantir que o seu sisteminha funciona bem para outros sistemas integrarem com ele. E aí, segurança, eu vou passar bem rápido. Imagino que essa parte é um pouco mais precisa, vocês podem procurar informações especificamente sobre isso, e eu não sou um expert de segurança. Então, eu estou passando rapidinho por isso. Mas o seu sistema tem que estar pronto para ser atualizado contra vulnerabilidades. Todo mundo usa bibliotecas, todas as bibliotecas têm vulnerabilidades. Quando elas saem, a gente precisa ser rápido para conseguir atualizar e não ser sujeito aos ataques que eles oferecem. DOS e DDoS, a coisa mais comum hoje em dia, porque essencialmente todo mundo tem alguma ferramentinha que você pode baixar em qualquer site para ir lançar um ataque DDoS contra qualquer lugar. Engraçado, a DO tem uma equipe quase inteira só para tentar fazer prevenção de DDoS saindo da DO, não prevenção de DDoS entrando na DO. Como a gente aluga o computador, as pessoas alugam os nossos computadores para irem derrubar outros computadores. Isso é um problema. Engenharia social, que é um assunto super legal, e para quem tem qualquer dúvida, vale a pena ir lá e estudar um pouco mais sobre isso, mas é essencialmente como as pessoas conseguem, por exemplo, mais frequentemente, entrar em contato com suporte e enganar a pessoa de suporte para dizer que elas deveriam ter alguma coisa que não deveriam ter. Acontece muito, tem muito phishing, tem muita coisa do tipo, eu recebo, hoje em dia um pouco menos, mas uns 3, 4 meses atrás, a gente costumava receber pelo menos uma vez por mês um e-mail do nosso CEO, entre aspas, falando para a gente preparar para depositar um dinheiro para conseguir ações em alguma conta. E tinha desse tipo de coisa para pior, né? Para tipo, só me manda a sua informação de acesso. Esse tipo de coisa de engenharia social, que o seu sistema precisa tentar se proteger de forma a falar, olha, você tem certeza que você quer botar essa informação, você tem certeza que fazer isso aqui, porque isso aqui, em geral, é muito raro disso acontecer. Não sei se você deveria poder fazer isso. E ataques de força bruta, isso aí, comum, rate limiting, todo mundo tenta descobrir a senha de todo mundo, e a gente recebe várias tentativas de gente tentando adivinhar a senha de gente, e você precisa ter um jeito de impedir com que isso traga problemas, etc, etc, etc. Resumindo, o nosso sistema só sobrevive com a ajuda de muitos sistemas. Quando vocês estiverem desenvolvendo aí o seu sistema para o usuário, lembrem-se que vocês têm outros sistemas que vocês precisam desenvolver, outros papéis que vocês precisam atender. Automatize todas as ferramentas para desenvolvedores. Por que eu coloco isso em primeiro? É a mesma coisa que aquele negócio de emergência em avião. Primeiro você salva a pessoa que pode salvar outras pessoas. E aí, uma vez que você tem mais desenvolvedores, você consegue fazer mais coisas para todos os outros. Mas se você não conseguir ter nenhum desenvolvedor, você não vai conseguir resolver os problemas de todo mundo. Então, automatize as coisas para os desenvolvedores, faça com que seja fácil para os seus desenvolvedores entrarem e contribuírem com o seu projeto. Esse é outro que é legal, que é um pouco controverso. A coisa mais importante do seu sistema é a observabilidade, não é corretude. Porque com observabilidade você pode descobrir onde a corretude não está funcionando. Sem observabilidade você não fica sabendo quando tem problema. Então, observabilidade sob corretude. Corretude é mais importante do que disponibilidade. Isso varia um pouco, esse aí é um pouco mais controverso, depende um pouco do que você está fazendo. Tem sistemas onde é melhor você ter bug e estar disponível do que você não ter bug e não estar disponível. Isso aí varia um pouco mais. Mas todos eles são mais importantes do que desempenho. E isso é porque desempenho você consegue resolver depois. Se você tentar resolver desempenho no começo, em geral você ferra todos os outros e você não consegue atingir o resto das coisas que você precisa atingir. Testa tudo. Testa de unidade, teste de unidade é para desenvolvedor, testa integração, porque teste de unidade não pega erro, teste de unidade ajuda você a desenvolver.
Em PHR é teste de integração, teste de fumaça. Uma vez que você estiver em produção, vai lá e verifica que está tudo funcionando, porque teste de integração é legal, mas quando você está rodando sistema de verdade, em geral, as suas dependências não estão na mesma versão, as coisas não estão exatamente iguais, os dados não são os mesmos com os quais você testou, e você precisa sempre verificar isso. Teste sintético é outro tipo de teste que não se fala muito, mas é quando você roda esses testes de fumaça periodicamente, só para verificar que as coisas continuam funcionando, porque outras coisas fora da sua visão podem ter mudado. Aí, queimei um pouco a largada. Roda esses testes sempre. Você tem que conseguir rodar os seus testes na sua máquina, tem que conseguir rodar os seus testes numa máquina, num ambiente de pré-produção, tem que conseguir rodar os seus testes em produção, tem que conseguir rodar os seus testes antes de fazer deploy, tem que conseguir rodar os seus testes depois de fazer deploy, tem que conseguir rodar os seus testes a qualquer momento. A gente, por exemplo, tem um sistema onde a gente consegue rodar os testes antes de fazer deploy para descobrir quais são todas as queries que a gente vai fazer contra o banco de dados, fazer análise em todas essas queries para verificar que nenhuma delas vai ter um desempenho terrível e vai ferrar o banco de dados. Esse teste roda antes da gente fazer deploy em qualquer lugar, só para a gente verificar, tá tudo certo com as queries que a gente vai gerar? Isso é muito útil, já resolveu vários problemas. E é isso aí. Eu passei quase 40 minutos, mas foi culpa do Renato. Maravilha, E obrigado. Alfredo ainda não sabe tirar do mundo. Sabe desligar o vídeo, mas não sabe tirar o fone. Pessoal, incrível panorama aí, acho que de vida real, né? De como é desenvolver um sistema, todas as ferramentas que precisam dar suporte, todas essas perspectivas, né? Então a gente ainda tem um tempinho, se quiserem fazer perguntas, quiserem participar, abre o microfone, a menos que seja o Alfredo, mas abre o microfone. Já abri, tá aberto. Mas é o seguinte, super obrigado, Hugo. Eu acho que é muito legal que o Hugo é a voz da experiência. Só espero que depois dessa palestra vocês não queiram mudar para fazer nutrição ou fisioterapia, porque apesar de tudo é legal, né, Hugo? Deixa claro isso. Dá um up, por favor. Olha, se vocês mudarem para fazer nutrição, não tem problema. Vocês ainda vão ser usuários de algum sistema e vocês ainda vão ter que lidar com tudo isso. Então, mas é isso, que realmente a coisa na vida do mundo real é muito mais difícil, mas não é porque é mais difícil que deixa de ser divertido. Tá? Mas é importante. E eu achei muito legal que um dos meus discursos é que quando a gente faz Lab XP, a gente finalmente vai parar de fazer EP, onde está tudo definido, está tudo bonitinho, a gente sabe onde vai chegar, para fazer uma coisa séria, só que a gente só faz uma coisa meio séria. A coisa séria de verdade, a gente não consegue chegar nessa disciplina, porque não dá. Mas vamos lá, perguntem, aproveitem. O Hugo é daqueles caras que... se você quer perguntar alguma coisa para alguém, não sabe para quem, perguntem para o Hugo. Tiago, quer mandar sua pergunta? Boa. Então, no caso, tipo, nosso projeto, a gente está usando uma engine, né, para desenvolver o jogo. Uhum. E aí ela meio que, para você instalar ela, você tem o hub, que é como se fosse um instalador, que aí na hora que você adiciona um repositório, ele já verifica a versão, se tiver a versão certa, ele já instala a versão certa para você, e na hora que inicializa, ele baixa os pacotes necessários. Então eu posso considerar que essa parte já está meio que feita? Parcialmente. A coisa que é mais difícil em todos esses negócios de ficar pulando de projeto é saber como que você chega nesse ponto. Então, alguma coisa eu preciso fazer, certo? Seja entrar no diretório e rodar algum comando para ele conseguir funcionar, eu preciso fazer. Quanto mais isso for difícil de descobrir, pior as pessoas vão lidar com isso. E você vai ter diferenças no jeito que as pessoas fazem as instalações elas mesmas, ou se elas vão não usar o hub e usar outra coisa porque elas não sabiam que estavam lá. Então, você tem, de uma certa forma, a parte mais difícil está feita. Agora, a parte mais fácil é padroniza isso.
bota um negócio falando, olha, se você está aqui, roda esse comando dev up e o seu negócio vai estar rodando. Roda esse comando dev setup e você instala todas as dependências. Ou se o setup fizer a mesma coisa que o up, beleza, não tem problema. Mas mantém o padrão de toda vez que você entrar em qualquer lugar, você faz o mesmo comando e tudo funciona do mesmo jeito. Faz sentido? Faz sentido. Beleza, obrigado. Nada. Tinha mais gente querendo fazer pergunta. Acho que o Renato, certo? Tipo, Hugo, muito legal a palestra. Acho que uma coisa que eu acho curiosa, né? Dá pra ver que no final das contas, desenvolvimento é uma parte pequena do trabalho do engenheiro de software, de modo geral, né? Porque tem muita coisa que tem aí que você fala de pensar e fazer sistemas que é, é, o tempo que você passa desenvolvendo a lógica de negócio, na verdade, tem muito tempo extra feito desenvolvendo o que tem em torno, né? Porque você botar, sei lá, que seja 10 linhas de código em produção, quanta coisa não tem que ser feita para que isso vá e entre online, né? Também outro fun fact, dá para perceber que você é um engenheiro de software experiente, porque não tem nenhuma resposta que você dê um sim ou não. É sempre um depende, um talvez, ou um depende da circunstância, que é muito realista também. E eu queria pegar de novo na questão do DevOps, né? Porque que nem a gente estava falando desses papéis, né? Que esses papéis, com frequência, eles são muito compartilhados pelas pessoas, né? Dependendo da característica da empresa. É raro realmente ter que ser uma empresa muito grande para que você tenha pessoas só especializadas em um único papel, né? E aí, se você podia contar um pouquinho não sei como é a sua experiência, talvez lá dentro da DigitalOcean, que tem uma característica específica de tipo de produto que ela faz, né? Que tipo de papel as pessoas. Tá lá, vocês têm times multidisciplinares, vocês têm times mais especializados, e aí dependendo que tipo de coisas, né, vocês usam, né? Então, para começar do jeito que você gosta, depende. A gente tem... A Dio tem muitos níveis de times, de um certo ponto de vista, né? Como a gente é um cloud provider, a gente tem uns 10 data centers, né? Então a gente tem várias máquinas que estão fisicamente em algum lugar. Então a gente tem que ter um time de operações para cuidar fisicamente dessas máquinas, né? Então essas pessoas, em geral, elas não são desenvolvedoras de software, elas, em geral, não têm sequer um diploma de faculdade, na maioria dos casos delas, elas são mais técnicas, no sentido de, olha, essa pessoa manja tudo de todas as placas de redes que tem, entende tudo de elétrica para fazer as conexões elétricas do negócio, mas, assim, apertou o botão, ligou o computador, tá funcionando, e é isso aí. E aí, em cima disso, tem uma equipe que faz tudo que é desenvolvimento de software de controlador do hardware. E essas pessoas costumam ser, o tipo de perfil de desenvolvedor do kernel. A pessoa, assim, botar ela para fazer um website na internet, o cara não tem a menor ideia do que fazer, mas se você perguntar para ele ler esse código binário aqui, ele fala, sim, claro, isso aqui está fazendo um jump para ir acessar a memória em tal lugar num x86, mas se tivesse no AMD ia fazer esse outro problema. Beleza. Outro tipo de ciclo de desenvolvimento de vida também, porque o sistema dele precisa literalmente ser instalado fisicamente em alguma máquina, em algum lugar no mundo, antes dele conseguir fazer qualquer coisa, né? Então, quando ele gera uma versão nova do sistema dele, ele precisa de um deploy muito mais controlado do que do jeito que a gente faz, né? A gente, em geral, fala, pô, você tem que ter muito servidor, você está trabalhando na web, você tem que fazer deploy para, sei lá, 10 servidores. Ele literalmente faz deploy para mais de 2.000 computadores físicos. Então, ele tem que ser bem calmo para ir rodar esse deploy e botar isso na hora que o computador físico está disponível para fazer isso, ou seja, tem que tirar qualquer coisa que está rodando naquele computador físico, isolar ele fora da rede, para que ele não esteja usado, para você poder instalar a versão nova, rebootar e voltar a entrar na rede de novo. Então, desse lado, a parte de operações é bem diferente do que a gente estava falando de DevOps.
conforme você vai subindo no stack da DO, a gente vai se aproximando mais do que você ouve falar mais do mundo de DevOps, que é, sinceramente, muito direcionado a esse desenvolvimento web, desse mundo de desenvolvimento web, né? Onde eu tenho sistemas funcionando, faço coletas de métricas, e eu crio sistemas de alertas que alertam sistemas que vão lá e tomam ações em cima desses negócios. Na DO, especificamente, a gente agora tem um time pequeno de SREs. Historicamente, quem faz isso são os times de desenvolvimento, que são responsáveis por fazer todo esse trabalho. Mas a gente tem também um time de plataforma que provê ferramentas para a gente poder mandar esses dados e criar esses alertas. Então, eu tinha aqui, eu falei que eu tinha guardado, esses são 2 exemplos de sistema, né? O Grafana, que usa dados do Prometheus, e isso aí é de verdade que eu tirei ontem à noite, quando eu estava fazendo a apresentação para vocês, de um dos nossos sistemas. Quem criou todos esses dados e esses gráficos foi o meu time, enquanto a gente estava trabalhando nesse sistema, que é o nosso sistema de tags. Quem cuida e quem olha para esses gráficos são a gente. E quem se preocupa, pô, será que esse negócio vai dar problema, está indo tudo bem? É a gente. O time de operação só vai olhar para isso daqui se eles realmente não tiverem a menor ideia do que está acontecendo e alguém falar, talvez seja o tag server. Eles vêm olhar aqui se tem alguma coisa, obviamente, falando que está tudo errado. Mas, em geral, é tudo responsabilidade dos times de desenvolvimento. Mas os times de desenvolvimento são, em regra geral, a maior parte é engenheiro mesmo, ou seja, engenheiro é o jeito que eles chamam, é gente que programa, né? Não importa qual o seu histórico escolar nesse negócio, mas alguém que sabe escrever código e que sabe fazer o negócio funcionar. A gente tem uma pessoa parcial de usabilidade que trabalha com a gente, usabilidade de experiência UX, User Experience. A gente tem um gerente de projeto / gerente de pessoas, que faz parte desse time. Em geral, esse gerente é compartilhado com algum outro time. E só. Essa é a composição média de um time que está um pouco mais para esse nível web da DO, do que, por exemplo, a galera que lida diretamente com hardware. Respondeu a sua pergunta? Sim, e são times pequenos, de modo geral? Em regra geral são. O meu time, por exemplo, são 4 desenvolvedores, mais essa pessoa part-time e o gerente. Então, são 6 pessoas. Tem alguns times que são um pouco maiores, chegam a ter 8 a 10 desenvolvedores, mas esses são os maiores times que a gente tem. E aí o outro era o Kibana, que coleta os dados que a gente guarda do Elasticsearch para logs. Outro sistema que a gente não precisa desenvolver, né? A gente só tem uma integração que já está disponível por uma biblioteca que a gente usa, que manda todos os nossos dados direto para lá, para a gente não precisar cuidar disso daí. A gente é responsável, obviamente, também por olhar para esses logs e saber o que fazer com eles, e a gente também é responsável por quando esses logs mandam coisa demais, e o pessoal que cuida desse sistema fica bravo com a gente porque eles não conseguem trabalhar. Na verdade, eles têm proteções contra a gente sobre isso. Eles têm um sistema de rate limiting. Se a gente começa a mandar muitos logs, eles começam a abandonar uma parte dos logs aleatoriamente para não sobrecarregar o próprio sistema dele. Muito legal. Mais perguntas? Mais dúvidas? Alguém abriu o microfone? Quem foi? Não, ninguém. Mas detalhe, daqui a algum tempo, vocês vão estar em algum lugar e falar assim, nossa, se eu tivesse perguntado isso para o Hugo, ele teria me dito e eu não teria que pagar 50 milhões de dólares para alguém. Mas tudo bem, tarde demais. Então, acontece. Mas é isso. Valeu demais, Hugo. Eu acho que o Hugo viveu essa parte de métodos ágeis com a gente, que
Acho que a primeira vez que você fez foi quando? 2004, 2005? Curso? 2004. Não, 2005. 2005. E é isso. Então, só para vocês verem que quem acabou fazendo o curso, no final ainda trabalha com coisas ligadas ao curso, mas agora num contexto completamente mais, no mínimo, complexo. Mas é isso. Então, super obrigado. Eu gostei muito. O Hugo sabe, o Hugo foi a primeira geração de orientados que percebeu que eu sempre dormia na defesa quando era tarde. E aí eles começaram a marcar a defesa para amanhã para eu não dormir na defesa. Mas era aquela dormidinha básica. Tanto que eu fiquei acordado hoje quase o tempo todo, tá? Então tá. Mas é isso. Então... Toma nota aí, João. Tem conhecimento que é perdido com o tempo. Agora que eu vi que tava com a câmera desligada, desculpem, é que ficou preto e eu não sabia qual era o botão, tá, mas deixa quieto, isso vai arrumar ainda. Então, super obrigado, Hugo, valeu. E claro que você é super bem-vindo para passar pelo IME e dar de novo aquela palestra que você deu há uns 6 anos atrás, foi o que vocês devem prestar atenção no BCC que vai ser importante para a vida de vocês. Você lembra disso, Hugo? Foi muito legal. É inclusive uma palestra muito boa para a Semana da Computação. Porque ele realmente contou, tipo, sabe, o que pode ser importante do BCC que você fez e se você não presta atenção geralmente, você devia prestar atenção, por exemplo. E foi um negócio muito, muito legal. Então é isso. Super obrigado, Hugo. Eu que agradeço. Inclusive, deixa mais um marketing para o Hugo. Foi com o Hugo que nós criamos a noção de meta-coaches na disciplina. A gente não sabia o que era meta-coaches. E aí a gente criou essa coisa de meta-coaches. Não, Luciana, na época acho que a gente não tinha slide, essas coisas. Acho que talvez até tenha os slides, mas não era uma época tão digital assim, né, Hugo? A gente definitivamente não gravou, e eu acho que naquela época os meus slides eram aquele estilo onde só tem a imagem e boa sorte. 2014 Mas é era isso. tudo mato. O Brasil não tinha perdido de 7-1 ainda. Era outros tempos, outras tecnologias. Isso aí. Então, super obrigado, Hugo, de novo. Para responder a Luciana, eu não acho que eu consigo resumir em uma frase. Desculpa. Mas é isso. Vocês viram o e-mail do Hugo? O Hugo ele responde e-mail, então se vocês quiserem me dar algum e-mail para ele para ter alguma dúvida depois, para economizar os $50 milhões, façam logo, antes que ele esqueça. Então, super obrigado. Na programação agora, a gente vai ter que continuar a programação e reunião de coaches, é isso, João? Tem reuniãozinha de coaches lá pelo Discord mesmo. A gente se encontra coaches na sala comum. E até lá. Hugo, valeu. Acho que foi uma palestra muito bacana. Espero que o pessoal tenha aproveitado tanto quanto foi possível. Espero super que sim. Obrigado. Qualquer coisa, mandem e-mail. Obrigadão, pessoal. Falou. Falou. Tchau, tchau. Abraço.